A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, é muito comum nos dias de hoje nós virmos colocações sobre a história de Israel, sobre um contexto bíblico. É muito comum. Mas uma dessas citações, eles argumentam que a língua falada no tempo de Jesus, inclusive por Jesus, era o aramaico. Mas se nós observarmos, irmãos, a própria Escritura, a própria palavra de Deus, tá certo? Pelos profetas e também nos evangelhos, nós não vamos ver dessa forma. Nós vamos ver outra coisa. E além disso, irmãos, nós temos a história mundial e nós temos os achados arqueológicos. Todos esses pontos fazem com que nós creiamos em outra situação. E essa situação é uma situação que eu particularmente acredito que seja verdadeira, aonde poderei crer que a língua falada por Jesus era literalmente o hebraico, não só por Jesus, mas por toda a população. Era o hebraico, tá certo? Então, irmãos, baseado nisso, eu vou citar para vocês os pontos que eu achei na palavra de Deus. Um dos primeiros pontos está relacionado ao zelo do israelita. E isso é incontestável, irmãos, incontestável. Não só incontestável para nós ocidentais, cristãos, como também para o povo de Israel, para os israelitas, que sempre estiveram dispersos pelo mundo, tá certo? Mas, basicamente, eu vi uma passagem no livro de Neemias, aonde Neemias ele incentivava o povo nos valores da cultura hebraica, nos valores da fé e nos valores dos mandamentos de Deus. Ele sempre exortou o povo que retornou da Babilônia nesse sentido. E numa dessas passagens, irmãos, Neemias, ele categoricamente, ele incentiva o povo a falar e a manter a língua hebraica, a ponto de expulsar as mulheres e até os filhos dos homens que desposaram mulheres dos povos da região. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que dêem uma olhadinha no livro de Neemias para comprovar isso que eu estou falando. Um outro posicionamento, irmãos, é histórico. Se nós observarmos as línguas que foram mantidas apenas pela religião, como a língua latina, que foi mantida durante anos pela Igreja Católica, ela se tornou morta. Mas, no caso do hebraico, é falado que ele se manteve vivo apenas nos ritos religiosos. Mas isso não pode ser verdade, irmãos. Por quê? Porque se as famílias, se o meio familiar e o meio social não continuasse a utilizar a língua hebraica, ela com certeza teria morrido. Por quê? Porque o próprio povo hebreu não entenderia, com o passar dos anos, os ritos falados nas sinagogas. Então, irmãos, este é o segundo ponto, é um ponto de contestação, é um ponto de observação histórica. Tá? O terceiro ponto, irmãos, e é muito interessante, são os achados dos pergaminhos do Mar Morto. Foram 12 cavernas, e essas cavernas estavam repletas de vasos contendo uma quantidade muito grande de pergaminhos, em torno de 3.000 pergaminhos. E num desses pergaminhos, inclusive, ele foi escrito em cobre. Então o que acontece? Esse pergaminho, irmãos, todos esses pergaminhos foram escritos em hebraico. Ora, irmãos, nós sabemos que o povo que habitava naquela região eram os essênios. E os essênios não são nada mais nada menos que hebreus, tá certo? Então com isso é mais uma comprovação de que a língua falada era o hebraico. Mas se os irmãos não estiverem tão ainda convencidos, tem uma passagem da Bíblia no Evangelho de João 19, versículo 20, que
prova categoricamente que a língua falada era o hebraico. E por quê? Porque nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo, Pôncio Pilatos, que era governador de Roma, ele, ao crucificar Jesus, ele coloca na cruz uma escrita em 3 idiomas. E essa escrita falava que Jesus era o rei dos judeus. E essa escrita foi escrita em hebraico, ela foi escrita em latim e grego. Ora, irmãos, se a língua falada pelo povo, se a língua falada naquela época pelos habitantes da terra fosse o aramaico, ele não escreveria em hebraico, ele escreveria em aramaico. Ok, irmãos? Isso é uma prova incontestável. Isso simplesmente, irmãos, para quê? Para que nós observemos a verdade e caminhemos na verdade, porque muitos têm falado coisas absurdas e convencem a muitos, e tem muitos líderes religiosos nos dias de hoje no Ocidente repetindo essas coisas. Essa é apenas uma. Já ouvi falar absurdos sobre o rei Davi, já ouvi falar absurdos sobre o Cã, o filho de Noé, sobre Noé, já ouvi falar absurdos, irmãos, sobre muitas outras coisas. E o que esse povo quer? Esse povo que fala esses absurdos, eles querem simplesmente, entendeu? Crescer no mundo social, para que se valorize o trabalho deles, para que eles tenham uma renda, financeiramente uma renda mais abastada. E, infelizmente, irmãos, eles lançam mão de mentiras, lançam mão de teorias absurdas. E se nós, como seguidores da verdade, irmãos, nós temos que procurar a verdade e procurar ver realmente o sentido real das coisas. Então, irmãos, vamos observar, não vamos ficar presos a ensinamentos de homens, a colocações de homens, mas vamos procurar, porque o Senhor, Ele quer nos mostrar a verdade. E o Senhor, Ele sempre nos mostra a verdade para aquele que procura de coração manso, humilde e obediente. Se nós procurarmos a verdade, irmãos, que só Deus pode nos dar, através da sua palavra, através de seu Filho, Jesus, nós vamos chegar e ver realmente as coisas, como elas literalmente são, e não como elas são deturpadas e inventadas e fraudadas e até adulteradas, irmãos, como a gente vê, como podemos ver muito nos dias de hoje. Ok, irmãos? Então vamos ficar sempre atentos, e vamos procurar sempre a verdade, que a verdade nos liberta, a verdade nos orienta, a verdade nos leva para o caminho da santificação. Tá bom, irmãos? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos.